Bom, essa semana, essa época do ano é a época que a gente sorri muito com o verão, mas que a gente relembra também períodos muito duros aqui do mesmo Rio de Janeiro e do Brasil. E nesta exata semana que a gente está iniciando, completa 15 anos daquela tragédia climática que deixou 900 mortos na região serrana fluminense. De lá para cá, o país já registrou mais de 18 mil desastres climáticos causados por chuvas intensas. Os repórteres Lucas Machado e William Correia foram até a Serra para mostrar como a população afetada consegue se reerguer. No meio da enxurrada, Dona Ilair se agarra no cachorrinho Beethoven, na laje da casa do irmão, enquanto a correnteza arrasta tudo o que encontra. Pediu para amarrar, assim na cintura, bem apertada, mas só que a árvore que vinha, ele falou, tu marca depressa. Eu só dei um nó assim e segurei nela. E botei meu bichinho assim no meu braço, sabe? Mas só que infelizmente ela me arranca meu cachorrinho do braço. A casa treme, os vizinhos gritam e uma corda é lançada. Dona Ilair sobrevive assim, suspensa entre a vida e a lama, enquanto tudo desaba. Eu pensava que eu ia morrer, né? Mas Deus me salvou, né? Fortes chuvas em São José do Vale do Rio Preto e outras 5 cidades da Serra Fluminense causaram deslizamentos e enxurradas no dia 11 de janeiro de 2011. Foram mais de 900 mortos, milhares de famílias sem casa, uma região inteira marcada pela lama. 15 anos depois, o lugar parece outro, com novas construções, mas ainda assim não deixam a cena que marcou a maior tragédia climática do país se apagar. Com o passar dos anos, a emergência climática deixou de ser projeção e virou rotina. O número de desastres naturais no Brasil só tem aumentado. Desde 2011, as chuvas intensas que se acumulam por 5 dias e causam deslizamentos e o agravamento das inundações têm aumentado, em média, 4 milímetros por ano em cidades da região serrana do Rio. Os dados são do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, criado em julho de 2011, depois da tragédia. Temos percebido, por exemplo, na região serrana, em Petrópolis, mais ou menos 2, ou seja, 1,8 milímetros por ano. Multiplica isso por 10, seriam 18 milímetros em 10 anos. E no caso de Teresópolis, temos observado ainda mais, 4 milímetros por ano. E temos observado tendências similares, talvez menores, mas de aumento de frequência de chuva acumulada em 5 dias em Bom Jardim, em Nova Friburgo e também em Angra dos Reis. Já foram quase 32 mil alertas de chuva extrema emitidos, uma média de 7 por dia só no último ano. E os dados revelam um padrão claro. Os extremos de chuva se concentram nas regiões costeiras do Sudeste, Sul e Nordeste, justamente onde vivem milhões de pessoas, em áreas urbanas densas e vulneráveis. Segundo a Universidade Federal de São Paulo, mais de 18 mil desastres foram causados por chuvas intensas desde 2011 no Brasil. Mais da metade deles aconteceu apenas entre 2020 e 2024. A emergência climática acelerou. E até o fim do século, o Sudeste pode registrar até 30% mais chuva. Infelizmente, está crescendo cada vez mais e nós já sabemos que vai crescer essa frequência de desastre nos próximos anos e décadas, porque isso tem uma relação direta com o aquecimento global, né, com a emissão de gases de efeito estufa e que a gente não está conseguindo cumprir nossa meta de reduzir. Hoje, Dona Ilair ressignificou a vida como sobrevivente e está em outro lugar, um pouco longe da família. E ensina com simplicidade o que há décadas especialistas tentam orientar com base na ciência. Pra que fazer casa em beira de rio? Não faz, gente. Esse não é um problema causado pelo meio ambiente, é um problema causado por nós, pelo nosso comportamento impactando o meio ambiente. Então, se nós estamos causando o problema, nós somos a solução do problema. São as nossas medidas como cidadãos, como políticos, como tomadores de decisão e a mudança que nós precisamos no setor produtivo, em todos os setores, para acabar com esse impacto. A Prefeitura de Nova Friburgo afirma que desde 2011 não houve mortes por eventos climáticos no município. Destacou investimentos em prevenção, educação da população.
monitoramento com sirenes, SMS, além de obras de drenagem, contenção de encostas e dragagem de rios. Segundo a Prefeitura, o volume de investimentos em infraestrutura ultrapassa 90 milhões. A Prefeitura de Teresópolis informou que reforçou a Defesa Civil com a ampliação de equipe técnica, capacitação contínua e atualização de mapeamentos de risco. Disse ainda que mantém monitoramento permanente e sistemas de alertas por áreas vulneráveis. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis disse que desde 2011 estruturou toda a Defesa Civil, afirmou ainda que gastou mais de 50 milhões de reais em obras de drenagem em execução, além de recursos federais e estaduais para novas intervenções e projetos de macrodrenagem. O governo do Rio de Janeiro informou que realizou investimentos de mais de 330 milhões em prevenção na região serrana e 9 bilhões em ações climáticas em todo o estado fluminense no ano de 2025.